O Supremo Tribunal Federal reafirmou no começo do segundo semestre do ano o entendimento de que a União deve suplementar recursos ao Fundef, que é o responsável pelo financiamento da educação básica no Brasil. A decisão vale quando o valor repassado por aluno ao fundo estiver em desacordo com a média nacional. Amanda Mustafa. A decisão unânime ocorreu no plenário virtual. Em julgamento de recurso com repercussão geral, a Corte reafirmou jurisprudência de que a União deve suplementar recursos do antigo Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O valor da complementação deve ser calculado com base no valor mínimo nacional pago por aluno, extraído da média nacional. O caso teve origem em ação na qual a Prefeitura de Dirceu Arcoverde, município do Piauí, cobrou da União a complementação da transferência de recursos do Fundef referentes aos anos de 2001 a 2005. O município alegou que o cálculo efetuado pela União causou um prejuízo superior a 2 milhões de reais para a educação. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou o governo federal a restituir todos os valores relativos ao débito pelo erro de cálculo dos repasses. Em recurso extraordinário ao STF, a União defendeu que o cálculo da suplementação considerasse a média entre a receita e o número de alunos de cada estado e do Distrito Federal e não a média nacional. Argumentou também que a decisão do TRF1 ao determinar o repasse dos valores à conta específica do município junto ao fundo não respeitaria a ordem de precatórios. Aqui no Supremo, o relator ministro Luiz Roberto Barroso voltou pelo provimento parcial. Segundo ele, caso o montante não esteja de acordo com a média nacional, a União tem o dever de suplementação de recursos. Para o ministro, quando o pagamento for obrigação imposta por ordem judicial, o pagamento deve seguir as regras dos precatórios, prevista no artigo 100 da Constituição Federal. A tese de repercussão fixada foi a seguinte: a complementação ao Fundef, realizada a partir do valor mínimo anual por aluno, fixada em desacordo com a média nacional, impõe à União o dever de suplementação de recursos. Sendo tal obrigação imposta por título executivo judicial, aplica-se a sistemática dos precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. O voto do relator foi seguido pelos demais ministros.